Olá, meus amigos, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais um programa Canal Esportes, líder em audiência na programação da sua TV Mar. Vamos trazer as notícias e os bastidores do futebol de Alagoas na movimentação do campeonato alagoano que vem a todo vapor. Um momento de decisão, um momento da classificação das equipes para a fase semifinal. Com a rodada do final de semana, o Coruripe se junta ao céu e está na segunda divisão do nosso futebol. O Coruripe foi rebaixado, já que perdeu seu jogo no último sábado para o Asa, e ontem, com a vitória do Jaciobá, a equipe do Litoral Sul está matematicamente rebaixada ao lado do céu. Representante do Sertão, um dos representantes do Sertão de Alagoas, vai jogar a segunda divisão em 2022. Daqui a pouco nós vamos falar da classificação de momento do Campeonato Alagoano. Hoje aqui no estúdio eu tenho um prazer de receber o técnico Jadson Oliveira, que conseguiu ontem conduzir a equipe do Murici a conquistar uma vitória em cima do CRB. Quebrou a invencibilidade do CRB. Foi a primeira derrota do Galo na competição e o Murici, jogando um futebol com muita disciplina tática, foi suficiente para superar a equipe comandada pelo técnico Roberto Fernandes, que vem com problemas desse time do CRB. Há aproximadamente 3 jogos, o CRB não consegue apresentar um bom futebol. Não jogou bem com o Bahia, não jogou bem contra o CSE e ontem não jogou bem novamente contra o Murici, que teve seus méritos. O Murici conquistou uma vitória, e uma vitória, sim, à altura daquilo que o time precisava para poder continuar lutando para alcançar a classificação para a semifinal do Campeonato Alagoano. Você já sabe, aqui é o Canal Esportes, nós estamos ao vivo pelo portal Gazeta Web, através das nossas redes sociais, e nós vamos daqui para frente interagindo com você, telespectador. Antes de trazer o técnico Jadson Oliveira aqui comigo no programa, vamos falar do final de semana que foi movimentado também no mundo das artes mistas. O UFC 261 teve como cena um dos piores momentos da carreira, talvez o pior, do americano Chris Weidman, que já foi detentor do cinturão dos meios pesados. Derrotou, inclusive, em 2013, o Anderson Silva. Por 2 vezes, ele conseguiu derrotar o Spider. Uma delas foi com uma lesão grave no joelho, na perna esquerda do Anderson Silva na oportunidade, e acabou tendo uma fratura, uma das terríveis do UFC. Mas na vida, o roteiro sempre é apresentado da mesma maneira, só muda os personagens. Dessa vez, Chris Weidman enfrentando Uriah Hall. Acabou tendo uma lesão idêntica à que o Anderson Silva teve em 2013. Vamos ver as imagens fortíssimas dessa lesão. Vamos lá. Pois é, a gravidade foi tanta que nem o Chris Weidman esperava. Começou a apoiar ali o pé, já estava tudo solto lá embaixo. Chris Weidman, que agora passou já por um processo de cirurgia, está em recuperação, deve passar pelo menos 1 ano. O Spider Anderson Silva, na oportunidade, também emitiu mensagem de apoio para o americano, que não deve ser mais o mesmo, né, nas lutas, né? Será uma surpresa muito agradável se ele voltar a conquistar cinturão, porque nem com o nosso Anderson Silva a coisa foi a mesma depois que ele teve uma lesão com essa gravidade. E isso foi um dos destaques do UFC 261 realizado no último final de semana. Uriah Hall, que foi o adversário de Chris Weidman, também na oportunidade sequer comemorou a vitória, né, por essa fatalidade que acabou também dando para ele essa vitória diante do Chris Weidman, mas não teve razões de sobra a comemorar, o que mostra que é um grande desportista, um grande atleta e que soube respeitar o momento de fraqueza do oponente. Um outro fato negativo do final de semana, já que estamos passando aqui, primeiramente com os fatos negativos, para daqui a pouco começar com um aspecto positivo, foi um caso de preconceito ainda presente no futebol em uma partida da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O duelo entre Nápoles e Bahia, em que 2 responsáveis por ilustrar e levar a motivação para os torcedores, o narrador e o comentarista, fizeram atitudes racistas. Vamos colocar esse vídeo antes do nosso posicionamento, que mostra o grau de racismo, de preconceito com as meninas do Bahia. Um profissional, comentarista, e o outro, narrador, da equipe Maicujo, da plataforma de transmissões, eles foram afastados imediatamente a pedido da Confederação Brasileira de Futebol, diante desse vídeo que nós vamos colocar. Primeiramente o vídeo do jogo Nápoles e Bahia, tá aí.
Não tá, não? Nápoles e Bahia. O vídeo foi passado, pessoal? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Enquanto o pessoal vai ajustando ali... Descobriu? Pronto. Então, vamos lá. Colocar rapidinho, então, qual foi o posicionamento da CBF a respeito desse assunto. Vamos colocar aí. Acaba tendo que rifar a bola, facilitando especialmente o sistema defensivo da equipe do Bahia, que está aí com a sua vantagem de estatura, né, com esses cabelos exóticos, pelo menos uma meia dúzia aí, né? A Nini tem o cabelo mais exótico, me parece, dessa equipe do Bahia aí, né? Verdade. Eu até estava brincando aqui com esses cabelos, parecia a Margareth Menezes, né? A da Bahia. Olha bem a equipe do Napoli na velocidade por baixo e houve um choque entre a Aninha. Tivemos um episódio recente no BBB que envolveu o Rodolfo, né, um dos participantes, que já foi inclusive eliminado, com outro também participante do BBB, que foi também um assunto de muita repercussão por causa das questões de cabelo, né, das pessoas. Olha, isso é uma das coisas terríveis que nós temos que abominar no futebol, principalmente na sociedade. Nós temos que parar com esse tipo de coisa, não há mais espaço. E diante de tanta pressão que as meninas do Bahia, elas exerceram, e o público que acompanhava o jogo diante de um comentário, no mínimo, irresponsável feito, não só pelo comentarista, mas também pelo narrador desta transmissão, a CBF se posicionou a respeito desse assunto e, através do Twitter, emitiu uma nota oficial comunicando o afastamento não só dos responsáveis por esse fato, né, o narrador e o comentarista, mas também que serviu de exemplo, né, para outros profissionais que exercem essa função. Eu sou um dos comentaristas da plataforma Maicujo aqui em Alagoas. Eu sou o comentarista, na verdade, não existe um outro que presta esse serviço para o Maicujo. Isso serve também até de exemplo para uma preparação maior e ter cuidado quando se for fazer algum tipo de menção em promover o espetáculo. Não vi promoção nenhuma nessa atitude e no Twitter nós tivemos a oportunidade também de colocar nossa opinião a respeito desse assunto. Vamos colocar aí, vamos lá. Comentário irresponsável, totalmente preconceituoso de dois comunicadores da plataforma Maicujo na partida Nápoles Esporte Clube Bahia pelo Campeonato Feminino. Conhecimento e responsabilidade são elementos básicos para comunicar. Muitos esquecem dos princípios éticos do valor humano. Depois disso, a CBF também emitiu o seu posicionamento a respeito desse assunto. Vamos colocar aí rapidinho o posicionamento da CBF em nota oficial. Durante a partida, Nápoles e Bahia pelo Brasileiro Feminino da A1, a equipe da transmissão do Maicujo fez comentários preconceituosos direcionados a atletas do Bahia. A CBF lamenta profundamente o ocorrido e informa que solicitou ao Maicujo que os profissionais fossem afastados. No clipe da sequência tem a conclusão dessa nota. Imediatamente das transmissões, o que foi prontamente atendido pela plataforma. Não podemos admitir que o futebol seja palco para esse tipo de comportamento. Hashtag todos iguais. Aqui do meu lado direito, o técnico Jadson Oliveira. Jadson, é triste, lamentável que ainda nós estamos aqui vivendo uma situação como essa no futebol, em que dois comunicadores que têm ali a oportunidade de promover o espetáculo pudessem ser tão irresponsáveis, tão infelizes nos comentários, falando que existia uma vantagem das meninas do Bahia pelo cabelo exótico que as meninas estavam usando, que é uma situação totalmente fora de um contexto, não cabia para um momento e não cabe para uma relação humana daqui para frente. Seja bem-vindo, viu, Jadson, aqui ao programa. Muito obrigado a todos os telespectadores da TV Mato, sempre disponível para vocês. Lamentável, né? Ainda acontece, né? Eu sempre falo que qualquer tipo de racismo, né, é problema, né? Acho que a gente tem que saber, principalmente nós que somos pessoas públicas e estamos sempre, né, falando algo para todo mundo, para todos os ouvintes, todos os telespectadores, a gente fica muito triste que isso acontece, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Estamos aí já no século XXI e ainda acontece esse tipo de cenas, é lamentável. E fico feliz a CBF, né, falar essa nota e exigir que a Maicujo afastasse, né, os comunicadores e que isso seja de exemplo para que isso não volte a se repetir. Isso, inclusive, agora cabe ao Bahia buscar os meios na justiça também, caso se sinta ainda mais ofendido e denegrido com essa situação, as imagens de suas atletas, buscar a justiça para processar o comentarista e o narrador por causa desse ato irresponsável, volto a dizer. Jadson, parabéns pela vitória ontem.
O Muricy jogou muito bem diante do CRB e eu acredito que, por mais que exista discursos de valorização da vitória do Muricy, muita gente também utiliza alguns discursos falando: o CRB não está bem, vem numa sequência ruim. Mas eu acredito muito mais nos méritos do Muricy no jogo de ontem do que até mesmo numa baixa de rendimento do CRB. Como é que você analisou a equipe do CRB antes do jogo ontem, e quando recebeu a escalação oficial da equipe? Como é que você pensou no que vinha o CRB? E parabéns pela vitória da sua equipe na sua estreia ontem pelo Muricy. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o comprometimento dos atletas, né? Sem o comprometimento deles, é difícil você conseguir ganhar decisões, né? E ontem a gente encarou como uma decisão, né? Nós sabemos da força do CRB, né? Do grande trabalho que o Roberto Fernandes vem fazendo à frente do CRB e que nós tínhamos que, para ter êxito nessa partida, eliminar os pontos fortes do CRB, né? Que o conceito de jogo dele não muda, independente das peças que vai ter. A gente acreditava que o CRB viria com um time misto, né? Porque foi falado durante a semana em poupar alguns atletas. O CRB tem uma sequência aí muito difícil para frente, né? Tem um clássico, tem um jogo na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então a gente não sabia muito como o CRB vinha, né? Criamos situações e depois de ver a escalação um pouco antes de começar o jogo, tivemos que mudar algumas peças de posição. Graças a Deus os atletas fizeram bem, deu certo e a gente conseguiu anular os pontos fortes do CRB e sair com a vitória que foi importantíssima para nós, conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Eles começaram, né? O CRB começou o jogo com o Diogo Silva, com o Reginaldo na direita, tinha o Everton Páscoa e o Hugo na esquerda, os dois homens que atuavam na frente do setor de defesa, o Jimenez e o Carlos Jatobá, o Diego Torres um pouco mais na frente ali para a organização pelo meio, tinha o Calisson aberto do lado esquerdo, no lado direito tinha o Evandro, que não foi bem no primeiro tempo principalmente, e lá na frente ficou o Yuri como aquele homem da referência fazendo a função do Lucão do Break. Então, você conseguiu anular. Eu vi, por exemplo, no primeiro tempo, transmiti esse jogo pelo canal oficial da Federação Alagoana de Futebol e vi o Gueba, por exemplo, fazer um papel muito importante. Algumas coisas em relação à disciplina tática que, para mim, acredito que foi importantíssimo na vitória do Muricy. Por exemplo, o Danilo Oliveira, que foi o autor do gol, em cima do Reginaldo ali, chocando com o Reginaldo, trombando. O Reginaldo subia, ele acompanhava. E a mesma preocupação o Reginaldo tinha quando liberava ele para a ofensiva naquele corredor, no corredor esquerdo da sua equipe. Então, esses pontos, você acredita que esses acabaram sendo importantíssimos para que o Muricy pudesse administrar a vantagem, já que esse gol foi marcado logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Jadson? Sim, o CRB tem uma característica muito forte de ter bastante amplitude de jogo com os dois laterais, né? Até porque o Reginaldo tem muita força, né, do lado direito e o Hugo também apoia bem do lado esquerdo, né? Às vezes, se você olhar o contexto do jogo, o CRB faz uma linha de 5 na última linha do adversário, né, para ter amplitude. Inclusive, o gol contra o CSE foi dessa forma. É verdade. Né? A bola, o Hugo fez o facão, recebeu a bola, deu voltando, o Lucão dominou, deu a bola voltando e fez o gol. Então, a gente tinha essa preocupação de marcar os corredores, mas não descuidar do meio do campo também, porque eles jogam com 3 homens por dentro. E como a gente tinha uma proposta de jogo de jogar apenas com 2 por dentro, a gente ia ter a superioridade inferior no jogo. Então, eu procurei mudar o Danilo de posição, trazer o Dival para dentro, para travar os corredores e também anular dentro do campo, o centro do jogo. Né? E, graças a Deus, deu certo. A gente conseguiu fazer um gol no começo, isso não deu uma tranquilidade na partida. A gente conseguiu neutralizar, é lógico que a gente sofreu um pouco, um momento de pressão no final do jogo, né? Mas se você olhar o contexto, o CRB não conseguiu ter uma chance clara assim, de gol. Teve uma com o Diego Torres no segundo tempo e uma com o Yuri no primeiro tempo. Esse lance aí. Esse lance aí que você está falando. No mais, foi um jogo igual, muita bola aérea, que a gente tomou conta do jogo. Graças a Deus a gente conseguiu uma vitória que foi importantíssima para nós na sequência do campeonato. E a construção do gol do Muricy foi muito em cima dessa avaliação que você está fazendo aqui no programa ao vivo, na manhã desta segunda-feira, que é quando você teve ali o Gueba, teve o Rodrigo Mucuri e teve também o Dival, né? Os 3 que participaram ali da trama, até o cruzamento para o Danilo Oliveira, que é um jogador que tem conseguido marcar gols importantes, né? Conseguiu fazer o gol lá na vitória contra o Coruripe por 1-0, na despedida do técnico Celso Teixeira,
Teixeira e também agora o gol da vitória do CRB no jogo, o gol da vitória em cima do CRB na estreia do Jadson. O que é que você fez de mudanças na equipe do Muricy que o time estava utilizando quando tinha outro treinador, Jadson? O que é que porque você assumiu a equipe na semana passada. Então, o que é que você procurou fazer de diferente para o jogo de ontem contra o CRB? O Danilo é um deles. Danilo não era titular no Muricy, né? Então, assim, eu sempre falo que futebol você tem que competir. Você tem que se adaptar rápido às situações que te aparecem. Né? Isso é que faz diferença. Né? E o campo do Muricy, a forma que é o jogo para força, jogo de contato, um jogo que você tem que competir o tempo inteiro. Né? E o Danilo é um cara de muita força, e eu precisava de força na frente. Né? Por isso que eu entrei, a ideia era entrar com 2 homens de área, Reinaldo e Danilo. Né? Quando eu vi a escalação do CRB, eu sabia que o Reginaldo era muito forte, e como eu ia jogar com 2 meias na beirada, que era Mucuri e Dival, eu sabia que eu ia ter dificuldade. Então, eu tive que mudar o posicionamento, né? Trouxe o Dival para fazer o segundo homem lá com o Reinaldo e abri o Danilo justamente para bloquear esse corredor com o Reginaldo, que sai para o jogo, mas também deixa a brecha lá pelo corredor. E, graças a Deus, o Danilo fez muito bem taticamente, não só ofensivamente como fez o gol, como também defensivamente, né? Não só ele, como o time inteiro. Como você falou, o Gueba foi um gigante. O Ramon foi também, muito bem. Ramon, é verdade. Tadeu, a nossa linha de 4 ali, Tadeu conseguia anular bem também o Reginaldo, o próprio Yuri e o Evandro, quando caiu pelo lado de lá. Acho que a nossa equipe foi perfeita, né? Eu falo que para você ganhar decisões, se você não for 100% perfeito, você tem que ter um mínimozinho de detalhe. Foi o que aconteceu. Agora a gente tem um jogo dificílimo na quinta-feira contra o CSE. A gente está encarando como outra decisão, né? Mas um jogo que pode nos dar já a classificação para a próxima fase, e esse é o nosso objetivo. Eu diria que desses times que sonham em conquistar a classificação para a semifinal do Campeonato Alagoano, o Muricy, no desenho de confrontos, era o que tinha um caminho mais árduo, mais espinhoso. Né? Porque pegou o CRB ontem, então nós estávamos fazendo essa previsão antes do jogo contra o CRB, onde se colocaria assim, uma tendência de um empate, até mesmo uma vitória do CRB, que não seria nenhuma normalidade pelo favoritismo que o CRB tem, mas veio a vitória. Depois o Muricy enfrenta o CSE e depois o ASA. Ou seja, são 3 jogos dentro de uma concorrência direta, mesmo com o CRB sendo líder, mas são contra concorrentes diretos por essa classificação. O CRB hoje é o líder, o CSE quer a classificação, hoje está fora desse grupo, mas se vencer volta para a classificação. E o ASA também hoje é uma equipe que figura entre os 4 melhores times da competição. Então, acabou sendo, Jadson, um grande desafio para você voltar ao futebol de Alagoas. Você que conheceu bem esse estádio, porque foi a tua última partida pelo Aliança, logo depois você foi demitido do comando técnico da Aliança e agora volta para comandar o Muricy. Então, acaba sendo realmente uma coisa que não é por acaso isso que está sendo feito no seu trabalho, comandando essas equipes aqui em Alagoas. Sim, eu conheci o grupo do Muricy, eu joguei contra, né? Sabe, olhei as peças que tinham lá, vi que individualmente era um baita de um time, né? A gente precisava só colocar esse senso de coletividade no grupo, né? Porque o futebol hoje faz com que o coletivo apareça a individualidade dos atletas. Eu penso assim, claro. Eu acho que se você tiver um coletivo forte, se você cumprir função tática hoje, vai aparecer a individualidade e vai acabar resolvendo os jogos. Né? Esse é o espírito que tinha a outra equipe que eu comandava e esse é o espírito que eu estou implantando nessa equipe, graças a Deus, como eu falo, mérito deles, abraçaram a ideia, um trabalho que veio do Celso, só estou dando continuidade da minha forma, com as minhas características, meus conceitos, aquilo que eu acredito, e graças a Deus deu certo. Agora, trabalhar, hoje a gente já treinou de manhã, já regenerou, recuperou os atletas, porque a gente tem uma tarefa dificílima aí na quinta-feira, porém nós estamos focados para tentar conseguir o nosso objetivo nesse jogo. Esse jogo do CRB com a equipe do Muricy ontem ainda é um jogo atrasado, um jogo que foi válido pela 4ª rodada, pelo compromisso das 2 equipes de Copa do Brasil. Né? O Muricy, que enfrentou o Juventude, acabou eliminado na primeira fase, o CRB ainda segue firme na Copa do Brasil, enfrenta o Palmeiras. A previsão é que esse jogo seja realizado em junho. Agora, Jadson, como é que foi o ambiente dos jogadores? O CRB folga hoje, tá? Para quem não sabe, o CRB folgou hoje, mas o Muricy já treinou na manhã
manhã de hoje. Como é que foi hoje, nessa reapresentação do grupo? O ambiente, como é que estava lá? Muita gente ainda comentando do jogo, os caras estavam super empolgados. Como evitar também que essa euforia pela vitória em cima de um grande como o CRB possa fazer a equipe virar a chave e concentrar apenas no jogo com o CSE na próxima quinta-feira, às 4 da tarde? A gente tem uma equipe muito experiente, né? Isso facilita para nós. Eu tive uma conversa com eles hoje de manhã e logo após o jogo ontem, que o CRB ficou para trás. O nosso foco agora é o CSE. A gente sabe do trabalho do Jaelson, do Vitor, sabe dos jogadores que tem lá, de grandes jogadores também. Então, a gente tem ciência que o CRB ficou para trás, o foco é o CSE, tentar estudar bastante a equipe do CSE para tentar anular os pontos fortes deles, e tentar explorar os pontos fracos deles. É isso que a gente vai tentar fazer. É essa meta que eu tenho para que a gente venha com fé em Deus aí conseguir a nossa classificação na quinta-feira. Vamos fazer o seguinte, já que o Jadson Oliveira está aqui conosco, vamos colocar o técnico Roberto Fernandes, que avaliou ontem, depois do jogo, o resultado de sua equipe, o CRB, que ontem conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Alagoano, ao perder para a equipe do Muricy pelo placar de 1-0. E de trabalhar, Vamos ter aí 4, 5 dias para o Clássico e nesses 4, 5 dias nós precisamos resgatar tudo aquilo que foi deixado para trás desde o jogo contra o Bahia. A gente atravessa um momento difícil em relação a departamento médico, jogadores importantes de fora, seja por Covid, seja por lesão. Isso não é desculpa, mas nós temos um elenco bastante limitado, basta ver as opções que nós tínhamos hoje para tentar mudar o resultado. E é preciso resgatar o espírito primeiro do campeonato estadual, jogos como esse, a qualidade técnica, ela não vai fazer diferença nunca se você não igualar na disposição, Tanto que eu não me recordo do Diogo Silva ter feito uma defesa no jogo. Sinceramente, eu não recordo. Começamos o jogo desconcentrados e dispersos. Tomamos um gol muito cedo e depois esbarramos novamente, não só no adversário, mas também na dificuldade que é jogar aqui. Mas isso não é desculpa, não. O que a gente precisa é se reencontrar. Porque desde o jogo do Bahia, a equipe realmente vem tendo uma queda em todos os aspectos e a gente precisa nos recuperar o mais rápido possível, A diferença que eu falo sempre, não tem perdedor que não vença e não tem ganhador que não perca. A diferença é o que cada um faz em seu momento de vitória e no seu momento de derrota. No nosso momento de derrota agora, que é uma fase que a gente está aí há 3 jogos na pior sequência da temporada, nós precisamos ter o equilíbrio, nos resignarmos e voltarmos a buscar trabalhar da forma que a gente vinha atuando até o jogo do Paysandu, quando a equipe conquistou uma grande vitória e a vaga na Copa do Brasil. E o desespero foi tão grande do CRB em conquistar um gol de empate em determinados momentos do jogo que até o Everton Páscoa se lançou lá para frente, dentro de uma linha de desespero. Diego Torres bem mais recuado, fazendo ali quase uma função de zagueiro para tentar alçar a bola na área para ver se conseguia fazer o gol de empate nos últimos minutos do jogo. No sábado, o Asa jogou em casa e enfrentou a equipe do Coruripe. Um momento do Coruripe, um momento tenso, delicado na competição. E o Alvinegro, que não tem nada a ver com isso, passou por cima. Conquistou uma vitória por goleada e entrou no grupo de classificação até os jogos de ontem, mas colocou suas credenciais na competição a equipe do técnico Ademir Fonseca. Vamos ver. Tá bom, então autoriza o árbitro, bola rolando, apita Márcio dos Santos, Federação Alagoana de Futebol. Boa sorte para você, torcedor Band. Boa sorte para você, torcedor FAF TV. Um granizado Jordão. A tentativa direto nas mãos do Dida. Fica fluido, Toma a distância, joga na grande área, a bola viaja para ver quem chega, vai sobrar com quem? A tentativa, a bola passa na cara do gol do Eric, chute forte do Vinícius. Atenção, olha só que super novidade, o Asa vem aí, bom momento para pintar o primeiro gol, a chance passou, gol do Asa, gol de atacante, gol de Davidson.
0 de novo, na cara do gol, a frieza do camisa 9, para fazer 1-0, para dizer chegamos no G4, estamos no G4. Aqui não começou bem o campeonato alagoano, começou com bastante dificuldades, e que transição legal, um bom momento, Carlos Magno para pintar mais um gol, passou, gol! Asa tem nome bíblico para fazer história, 4 para se classificar, para tirar o CSE, para empurrar o Muricy e para dizer fica Asa Gigante no G4, Asa. Prática agora em Arapiraca, o Lázaro, ex-jogador do Coruripe, volta a marcar com a camisa do Alves. Estevão, aí vem falta, Ítalo, tentativa direto para o gol, que bola do Ítalo. De lado, bom momento, olha o Coruripe, hein? Bola com o Álvaro, sem espaço para bater no Álvaro, e é tiro de meta. Precisa mais do que nunca de uma vitória. Aí o Sardinha, bola de curva na grande área, vai sobrar com quem? No gol! Passou! Gol! O Coruripe finalmente empata, gol de 0. Essa de Coruripe trazer a esperança para não cair na segunda divisão do ano que vem. 2 para o Asa, 1 para o Coruripe, Alain. O Zé Arthur aproveitou o bate-rebate na... Já você fala, Alain, Edson Capa, bom momento, puxou para a perna direita para pintar um golaço. Gol do Capa! Edson Capa, golaço no campeonato alagoano, no Norte. Foi muito feliz no chute o Edson Capa, estava fora da área, de frente para o goleiro Eric. Sampaio, que é a segunda divisão esse ano, está programada para... Segura um pouquinho, que bola sensacional. Olha, mais um gol do Asa, passou! Gol do Asa! Thiago Potiguar, camisa 20, baixinho, abusado. O Asa voltou, o gigante voltou. Merece ser esquecido. Que bolão do Thiago Potiguar para Lázaro, linda jogada, pode pintar mais um, para pintar um golaço, passou! Gol! Asa! Para pintar um golaço pela sequência. Daílson tava no banco, entrou, fez gol. Igualzinho ao Thiago Potiguar, Alan Jones. Pois é, esse daí foi o resultado, né? 5-1 para a equipe do Asa. E aí, seu comentário, Jadson. Eu sei que é complicado falar de equipes concorrentes, mas no caso do Coruripe, que já está rebaixado, pelas conquistas da equipe, né? Foi por 3 vezes campeão estadual, 2006, 2007, 2014. Agora vai voltar a jogar a segunda divisão. Só volta a ter futebol profissional em 2022 e depois do meio do ano. É uma realidade, né, que os estaduais promovem para as equipes que não se preparam tanto assim, né, Jadson? É triste, né? Você vê o Coruripe ano passado brigou para subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? E foi finalista da Copa Alagoas, né? Então, e mostra a competitividade que é do nosso campeonato. Verdade. O Coruripe foi finalista da Copa Alagoas, mas no Alagoano eu sempre falo que é outra competição. Entre essa equipe grande, o nível de competição é muito, muito difícil, o campeonato é muito difícil. Tá aí agora, nós temos aí quatro equipes praticamente brigando por 2 vagas. Isso. Né? Nós temos aí Aliança, Muricy, CSE e Asa brigando pelas 2 últimas vagas. E dependendo do clássico, CSE ainda fica correndo o risco de também ficar fora dessa semifinal. Né? É lógico que a gente sabe que sempre CSA e CRB figuram como favoritos, né? Para ser os finalistas. E tem que ser pela estrutura, pelo investimento, por tudo. Né? Mas você vê que eu falo que quando dentro de campo é 11 contra 11, né? Futebol não tem uma receita de bolo exata. Sim. Né? E a gente tem que encarar esse campeonato como um dos campeonatos mais difíceis que existe aí no futebol brasileiro, não tenha dúvida disso. Agora, Jadson, como meta pessoal, vamos lá, falar um pouquinho sobre você. Você realizou um trabalho muito bom na equipe do Aliança,
foi demitido, pouca gente conseguiu entender até hoje, né? Poucas pessoas conseguiram entender as razões de sua demissão do Aliança, mas deixou a equipe na segunda colocação. Chega agora para o Muricy com um projeto extenso, porque tem uma Série D também pela frente. Coruripe, o Muricy e o Asa são os representantes de Alagoas na Série D. Qual é o seu objetivo agora pela equipe do Muricy para você realmente cravar o seu nome como um dos grandes técnicos do futebol de Alagoas e do Nordeste também, já mostrando que não foi nada por acaso que aconteceu na tua carreira, quando você comandou o Aliança em 2021, quando agora está no Muricy, conquistando exatamente na estreia uma vitória que chama a atenção diante de um CRB. Qual é a sua meta pessoal exatamente para 2021? Primeiro, quando eu recebi o convite do Olavo, né, do prefeito, de Muricy, do Enéas e do Formigão, né? Foram eles que entraram em contato comigo. O projeto realmente era até o final do ano, né? No Brasileiro da Série D. Então, a gente sabia que a gente tinha... A primeira meta é classificar a equipe na semifinal da competição, né? Nós ainda não conseguimos esse objetivo, né? A partir do momento que a gente chegar à semifinal, aí, claro, óbvio, a gente vai querer chegar um pouco mais longe, não tenha dúvida disso, né? Eu sempre falo que a gente tem que entrar no campeonato para ser campeão. Favorito sempre vai ser CSA e CRB, mas não tenha dúvida que eu vou tentar o título de todas as maneiras. Então, nosso primeiro objetivo é conseguir chegar à semifinal da competição. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Entendi. Depois a gente tem um projeto no segundo semestre, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. Aí sim, com os pés no chão, né? Analisando todo o contexto do mercado alagoano, principalmente pelo poder de investimento, a gente tentar montar uma equipe forte e competitiva, que a gente vá para a Série D para disputar a Série D, não só para participar. Esse é o objetivo, de tentar colocar mais um clube do nosso estado, né, no cenário do futebol brasileiro. E o Muricy tem estrutura e tem condições para isso, porque o prefeito dá condições, o pessoal inteiro, a diretoria, o Enéas, o Fumigão, eles dão condições. Então a gente espera que a gente consiga fazer esse grande trabalho lá. Estamos só no começo, mas a caminhada é muito longa ainda. Jadson, parabéns pelo trabalho, tá certo? Volte outras vezes aqui no programa. Quero agradecer a sua participação. Eu vou te dar os parabéns realmente pela vitória, pela proposta que o Muricy adotou. Espero que o Muricy, pelo que vi no jogo de ontem, possa manter esse seu padrão, nessa disciplina tática e entre na semifinal do Campeonato Alagoano. Torço também pela equipe do Jaelson, o CSE, né? Enfim, Asa. Eu sei que tem poucas vagas aí para essa quantidade de times que nós torcemos aqui, mas pode ter certeza que um Campeonato Alagoano com o Muricy na semifinal, com você no comando técnico, será um campeonato bem mais ilustrado, sem sombra de dúvidas, tá certo? Conte sempre conosco. Obrigado, queria sempre agradecer a vocês aqui, a receptividade é muito boa, né? E sempre que precisar eu estarei à disposição. Jadson Oliveira, técnico da equipe do Muricy, conversou com a gente. Para encerrar o programa de hoje, Josiel, vamos falar um pouquinho do CSA. O Gabriel, meio-campista, que tem assumido múltiplas funções no Centro Esportivo Alagoano, ele conversou com a imprensa. É um jogador que começou muito bem no futebol, né, com o Bahia, né, todo mundo formava muita opinião a respeito do Gabriel. E ele agora no CSA tem assumido múltiplas funções. Já viu o Gabriel jogar como segundo homem de marcação no meio campo, já viu o Gabriel jogar na lateral, já viu o Gabriel jogar como meia. Gosto muito mais dele assim, por ser um jogador agudo, jogador de velocidade. Mas ele fala exatamente do início da preparação do CSA para o Clássico das Multidões no próximo sábado, pela oitava rodada do Campeonato Alagoano. Vamos ver. É sempre difícil, né? A gente perder um treinador, ainda mais que era querido por todos. Acho que aqui dentro do clube todos tinham um grande relacionamento com ele. Mas a vida que segue, acho que a nossa equipe precisa estar sempre motivada, ainda mais depois de um resultado ruim, né, pra gente, aí agora contra o Aliança, que a gente queria vencer o jogo, mas é pensar grande, pensar em buscar esse estadual aí e ter uma ótima sequência no decorrer do ano para buscar o acesso. Não, o Adriano é um grande treinador, acho que no dia a dia que ele tem mostrado pra gente, acho que tem um bom relacionamento também com todos, é um cara de fácil convívio e que entende bastante do futebol. Em relação a contratar o treinador, acho que a nossa diretoria é capacitada para isso. Claro que quanto mais tempo, melhor para a gente, né? Para ir se adaptando. Mas eu deixo isso para a diretoria e a gente está aqui, tem que estar preparado para quem vier a gente fazer o nosso melhor. A relação com o Adriano é ótima. Acho que é um cara sensacional aqui dentro, tem um relacionamento fantástico com todos. Acho que procura passar o que ele sabe
E a gente também tenta contribuir, né, para que o trabalho dele seja bom, acho que obedecendo ali o que ele pede dentro do campo. E se ele tiver sequência, ótimo. Se não tiver também aqui dentro, ele vai ajudar a gente com certeza de outra forma. Na verdade, eu tenho atuado praticamente todos os jogos de volante, né? Desde que eu cheguei aqui, eu sou meia, eu sou jogador de armação, mas o Musa me usava um pouco mais atrás. Eu acho que para tentar fluir o jogo também, né? Fazer que a bola chegasse mais clara ali para o pessoal que está na frente, um pouco mais à frente, ali os meias, os atacantes. Eu venho tentando fazer isso, apesar de ser o jogador que tem mais assistências esse ano, eu venho jogando um pouco mais atrás. Até como primeiro volante também, né? Quando o Gil não jogou, joguei assim contra o Sampaio, joguei contra o Asa dessa forma também. Eu tento ajudar da melhor forma possível, tento dar dentro do campo para fazer o melhor pelo CSA e a gente conquistar bons resultados. E agora sim, para a gente fechar o programa, vamos colocar a classificação de momento do Campeonato Alagoano na tela para o telespectador entender como ficou depois dos jogos já abertos nesta 8ª rodada, com a vitória do Asa por 5-1 em cima do Coruripe e a vitória do Jaciobá por 2-0 em cima do Céu, o resultado que derrubou o Coruripe para a 2ª divisão do Campeonato Alagoano. O CRB é o líder, permanece mesmo com a derrota ontem com 13 pontos. Em segundo, o CSA com 12. Em terceiro, o Murici, do técnico Jadson Oliveira, que está aqui com a gente no estúdio, com 11 pontos. Em quarto, o Desportivo Aliança com 10. Em quinto, o Asa também com 10 pontos. O CSE é o sexto com 9. E o Jaciobá é o sétimo com 9 pontos. Quem vai folgar na próxima rodada? Essa rodada aqui já não tem o Aliança. Na última é o Céu que está rebaixado. Então todo mundo vai se enfrentar aí. E eu diria até aqui o seguinte, que dependendo da situação, é claro que nós estamos falando da caminhada em que um CSE vai enfrentar o Murici. Se o Murici vence seu jogo, o Murici dá um salto para 14 pontos e assume a liderança do Campeonato Alagoano. Olha a importância do Murici, que começou a rodada em sexto, não é? Com 2 vitórias, dá um salto e fica na liderança do Campeonato Alagoano para a última rodada. E teremos o clássico CSA e CRB, que aí será no sábado. Quem perder vai jogar a pressão para o outro, não só por ser um clássico, não só pela rivalidade, mas pelo momento da competição. Porque suponhamos, se o CSA perde o jogo para o CRB, o CSA permanece com 12 pontos. E vai para a última rodada, meu amigo, precisando vencer nada mais nada menos que o CSE, que também quer entrar na competição. Então, esse é o desenho do Campeonato Alagoano nessa fase decisiva da competição. A situação do Jaciobá está correndo totalmente por fora, tem 9 pontos, mas vai enfrentar também um adversário muito difícil na última rodada do Campeonato Alagoano. E esse adversário é a equipe do CRB, né? O CRB que enfrenta o Jaciobá na última rodada do Campeonato Alagoano. O CSA enfrenta o CSE, não é isso? Bom, é essa aí do desenho tático que nós estamos trazendo aqui do prognóstico do campeonato. Jadson, mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigado. Assim nós vamos encerrando essa edição do TV do Canal Esportes. Amanhã eu te espero, tá certo? Não só em mais uma edição do Canal Esportes, como também no TV Mar News. Se não ficar louco daqui para os próximos 10 dias aí, pode ter certeza que vai dar tudo certo entre a gente. Um grande abraço, ótimo início de semana para você. Autoriza Francisco Carlos. Na frente, tá valendo tudo isso aí. Viu o Murici, cruzamento para pintar o primeiro gol. Passou! Gol do Murici! Precisando vencer, precisando marcar pontos. Danilo Oliveira, camisa 11, Danilo, para festejar muito.